Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise focada no seu sucesso. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é simplesmente crucial para o concurso da Alero, as ferramentas de planejamento. A gente vai desvendar a análise SWOT, o BSC, o PDCA e a matriz Gucci. A nossa missão aqui é fazer com que cada uma delas se torne uma aliada poderosa na hora da prova. Vamos nessa? E antes de mais nada, é fundamental dar o crédito a quem merece. Toda essa nossa conversa é baseada no Caderno de Estudos número 2 do fantástico projeto Alero Turbo, um material de altíssima qualidade, todo elaborado e pensado pelo professor doutor Marcelo Lessa. A gente vai, juntos, explorar cada detalhe desse conteúdo. Isso mesmo. E olha só o nosso roteiro. É praticamente um mapa do tesouro para a gestão estratégica. Primeiro, a gente vai montar a nossa caixa de ferramentas. Depois, vamos aprender a diagnosticar qualquer cenário com a SWOT. Na sequência, vamos traduzir essa estratégia em ação com o BSC e buscar a melhoria contínua com o PDCA e a Gucci. E claro, a gente vai testar tudo isso no campo de provas da FGV para fechar com uma síntese poderosa. Essa é a pergunta que vale ouro, não é verdade? Como é que a gente faz para dominar tantas siglas e não cair naquelas pegadinhas clássicas da banca? O nosso objetivo hoje é exatamente esse: trazer clareza para que cada ferramenta tenha o seu lugar certo na sua mente. Assim, na hora da prova, a aplicação vai ser correta sem nenhuma dúvida. E para começar a nossa jornada, vamos abrir a caixa de ferramentas com o primeiro item, que é a base de qualquer bom planejamento. Pensa bem, antes de agir, a gente precisa entender onde está pisando. E para isso, a gente usa a análise SWOT, que é o nosso grande instrumento de diagnóstico. Exatamente. SWOT é uma sigla em inglês que, aqui no Brasil, a gente adaptou para fofa. E não tem nada de fofinha, viu? Significa forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. A função dela é muito direta e poderosa. É como tirar um raio-x completo do cenário, olhando tanto para dentro da organização quanto para o que está acontecendo lá fora. E a genialidade da SWOT está na organização dela. Olha só que lógica interessante. A análise se divide em dois ambientes. Primeiro, o ambiente interno, aquilo que a organização tem controle. Se esse fator é positivo, é uma força. Por exemplo, ter servidores super qualificados. Agora, se for um fator negativo, aí é uma fraqueza, como uma burocracia que só atrapalha. Depois, a gente olha para o ambiente externo, aquilo que a gente não controla. Um fator externo que ajuda é uma oportunidade, tipo uma nova lei que facilita as coisas. Já um fator externo que atrapalha, como uma crise econômica, é uma ameaça. E atenção aqui, pessoal, porque essa é a principal armadilha que a FGV adora colocar nas provas. A grande diferença entre o que é interno e controlável e o que é externo e incontrolável. Se a questão fala de algo que a gestão pode mudar, como os processos ou a equipe, a gente está falando de forças e fraquezas. Agora, se o assunto vem de fora, legislação, economia, política, aí o papo é sobre oportunidades e ameaças. O segredo para não errar é se perguntar: eu controlo isso? A resposta define tudo. Muito bem, diagnóstico feito com a SWOT. A gente já sabe exatamente o terreno em que estamos pisando. Mas e agora? A pergunta que fica é, como a gente transforma essa análise toda em ação de verdade? É aí que entra a nossa segunda ferramenta, o Balanced Scorecard, o famoso BSC. É ele que vai nos ajudar a traduzir a estratégia em objetivos claros e palpáveis. E o BSC é fantástico porque ele quebra aquela ideia de que só o financeiro importa. Ele propõe um painel de controle, sabe? Bem equilibrado, olhando a organização por 4 ângulos, 4 perspectivas que são essenciais. A financeira, que no setor público quer dizer eficiência no uso do dinheiro, a perspectiva do cliente, que para nós é o cidadão, a dos processos internos, ou seja, como as coisas são feitas, e, por último, mas não menos importante, a de aprendizado e crescimento, que é o que prepara a organização para o futuro. E aqui vai uma dica de ouro, pessoal, tirada direto do material do professor Lessa. Olha só, enquanto numa empresa privada a perspectiva financeira costuma estar lá no topo, no setor público a lógica se inverte completamente. Por quê? Porque a razão de existir do Estado é servir ao cidadão. Por isso a perspectiva do cliente, do cidadão, é o objetivo final. Todas as outras perspectivas trabalham para entregar valor para ele. A FGV ama cobrar essa pequena diferença. Perfeito. Então vamos recapitular. A gente já diagnosticou com a SWOT e já traduziu a estratégia em objetivos com o BSC. Agora a gente precisa de ferramentas para o dia a dia, sabe? Para colocar a mão na massa, executar e melhorar sempre os processos. É aqui que entram 2 ferramentas super práticas, o ciclo PDCA e a matriz Gucci. O PDCA, que também é conhecido como ciclo de Deming, é basicamente o motor da melhoria contínua. É uma roda que nunca para de gerar.
Primeiro, você planeja, plan, definindo onde quer chegar. Depois, você executa, do, ou seja, bota o plano em prática. Aí vem o passo fundamental. Você verifica, check, comparando o que aconteceu com o que você planejou. E por fim, você age, act. Se deu certo, vira padrão. Se deu errado, você corrige e o ciclo recomeça, com um novo planejamento. É um ciclo que só leva para cima. Agora, se imagina na seguinte situação. 10 problemas para resolver e recurso para começar só por um. Qual você escolhe? É para isso que serve a matriz Gucci. Ela é uma ferramenta para definir prioridades. A gente dá notas para cada problema seguindo 3 critérios. A gravidade, que é o impacto que ele causa, a urgência, que é o tempo que a gente tem para resolver, e a tendência, que basicamente responde à pergunta: se eu não fizer nada, isso vai piorar? E o mais legal é que a matemática aqui é super simples, e é isso que faz a ferramenta ser tão poderosa. É só multiplicar as notas que você deu para a gravidade, a urgência e a tendência. O problema que tiver o maior resultado é o mais crítico de todos. A prioridade número 1. Simples, rápido e muito eficaz na hora de tomar uma decisão. Bom, a teoria está entendida, certo? Ótimo. Mas como o professor Lessa sempre reforça, o conhecimento só tem valor de verdade quando a gente consegue usar. Então, agora é hora de ir para o campo de provas. Vamos ver como a FGV, na prática, cobra exatamente esses conceitos que a gente acabou de revisar. Certo? Vamos encarar essa questão clássica da FGV. Um gestor percebe que uma nova legislação deixou as compras mais ágeis. Como é que a gente classifica isso na matriz SWOT? Vamos lembrar daquela dica-chave? A legislação é algo que o órgão controla ou é um fator que vem de fora? E o efeito disso foi bom ou foi ruim? Pensem aí. A resposta certa é a letra C, oportunidade. E a lógica, como está ali no gabarito comentado, é precisa, é cirúrgica. Primeiro ponto, a legislação é um fator externo, o órgão não tem controle sobre ela. Só com isso a gente já elimina força e fraqueza. Segundo ponto, o efeito foi positivo, mais ágil. Fator externo e positivo, isso é uma oportunidade. Sem tirar nem pôr. Se a lei atrapalhasse, aí seria uma ameaça. Simples assim. Agora, uma questão prática sobre a matriz Gucci. Temos aí 3 problemas, A, B e C, cada um com suas notas de gravidade, urgência e tendência. A tarefa é clara: usar a metodologia Gucci para colocar esses problemas em ordem de prioridade. É só aplicar aquela formulinha que a gente viu. Qual problema precisa ser atacado primeiro? Vamos para a resolução, então. É só aplicar a fórmula G vezes U vezes T. Para o problema A, o resultado é 30. Para o problema B, 64. E para o problema C, 45. Agora, colocando em ordem do maior para o menor, a gente vê que o B tem a maior pontuação. Depois vem o C e, por último, o A. Portanto, a ordem de prioridade correta é B, depois C e depois A, que é exatamente o que diz o gabarito. E assim a gente chega na nossa reta final. Nós passamos pelas principais ferramentas, vimos como elas se conectam e, o mais importante, como são cobradas na prova. Agora é o momento de consolidar todo esse conhecimento e conectar tudo isso com o propósito maior, que é o do serviço público. Então, para fechar com chave de ouro, um resumo bem rápido, a lógica é a seguinte. Com a SWOT, a gente tira uma fotografia do cenário. Com o BSC, a gente cria um mapa para o futuro. Com o PDCA, a gente garante que o motor está sempre girando e melhorando. E com a Gucci, a gente sabe exatamente qual incêndio apagar primeiro. Cada ferramenta tem a sua função bem clara. E para nossa reflexão final, o professor Lessa nos traz uma citação muito poderosa do Evangelho de Lucas. Ela nos lembra que o ato de planejar, de calcular os custos, de ver se temos os recursos necessários, isso não é uma burocracia moderna, não. É um princípio de sabedoria que atravessa os séculos. E essa é a grande mensagem. Para quem vai se tornar servidor ou servidora da Aleró, dominar essas ferramentas não é só para passar no concurso, é para garantir que o dinheiro público, que é sagrado, seja usado da forma mais eficiente possível, para construir serviços sólidos, verdadeiras torres que beneficiem toda a população e não obras inacabadas. A questão que fica é: como podemos garantir que essas ferramentas saiam do papel e se tornem a prática que realmente transforma a gestão pública? Este resumo foi produzido a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, a plataforma avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!